Um cisne de pescoço negro, uma serpente, choiques, a aridez da estepe e uma laguna de origem vulcânica, a imponência da cordilheira nevada patagônica, com uma quantidade enorme de pássaros de todos os tipos, conformam a beleza e singularidade do Parque Nacional Laguna Blanca. Na Argentina, existem 43 áreas protegidas e administradas por parques nacionais. O Parque Nacional Laguna Blanca, localizado no centro-oeste da província de Neuquén, foi criado em 1940 para proteger o ecossistema da Laguna Blanca e estepa patagônica. Aqui no Parque Nacional, na zona protegida do impiedoso vento. Opa, não vai cair, Rondita. E vamos acampar aqui, protegido. Ali naquele cantinho, protegidos. Um acampamento. Parque Nacional, junto com o Paulo e Patrícia, que estão me fazendo companhia nesta janta. Eles já comeram, a comida deles é mais rápida. Então, é um prazer conhecer eles e vão me ensinar muito mais sobre os parques nacionais que eu espero estar gravando e mostrando mais pro sul também. Bom dia, Parque Nacional Laguna Blanca. Aqui comigo, Patrícia, Paulo. Muito bem, eles já saíram caminhando já. 2 km e eu vou na moto. Hoje eles saíram um pouco antes. Eu já alcanço eles e talvez a gente vai subir essa montanha hoje. Não sei. Vamos ver o que tem pra se fazer. E se não, a gente dorme aqui no parque mais uma noite ou segue para sentido Junín dos Andes, São Martín de los Andes. Então, vamos desarmar aqui o acampamento e vamos pôr-nos em marcha. Bem, aqui estamos, Patrícia e Paulo. Vamos subir o Cerro Mejizo Sur, que seria este.
Espero que tudo corra bem, protegidos com protetor solar, tudo. Vamos começar a nossa caminhada. Um coirão com a Patrícia, uma bióloga, ela vai dando todas as dicas para nós. Um coirão que é muito típico da estepa patagônica, sempre tem bastante. E a gente teve sorte que é um dia sem vento. E como vocês podem ver, o solo é bem arenoso aqui, creio que do lago, que retrocedeu bastante. E também tem bastante rocha vulcânica de alguma erupção. Mas sigamos. O rastro deu um choique, como chamam aqui no sul porque são maiores, e no norte são nhandus. Esse é o escorial, que disse a Patrícia, que é a língua do vulcão. O magma que passa e se solidifica. Reforma essa formação rochosa na subida. Escorial. Seguimos subindo. Um rote de cabeça colorada. Tudo graças a nossa bióloga que sabe tudo de cor. Não. Na hora da edição eu ia ficar buscando no catálogo igual um tonto pra saber que pássaro é. Com ela é tudo mais fácil. Deixa gravado o nome e depois é só buscar. Mira a cauda, como termina a cauda, bem afilada. Também nas venenosas a cauda termina abruptamente. O final sempre é o que mais nos custa subir. Esse é o cerro, não? É muito mais empinado. Vamos, cumbre! Já comemos. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco do visual da estepe patagônica. Lá, se vocês se ficam bem, tá a cidade de Zapala. Hembra danchada. Tatu. Consegue ver o tatuzinho aí, se enterrar. Vou acender até aquela montanhazinha lá atrás. Saímos meio-dia e agora são 4h30 da tarde. Umas 4h30 durou assim. A gente tivemos uma conversa agradável aqui no acampamento do parque. E é isso aí, preparar a janta já daqui a pouco dormir para seguir amanhã, Pomo do Sul. Cisne de queijo negro, eles se alimentam. Ele mergulha a cabeça e se alimenta dos crustáceos que tem dentro do lago. Aquele lá, o cisne de queijo negro, eles se alimentam, né, dos crustáceos que tem no lago, e parece que aqui antes tinha muito mais cisnes negros, né?
porém introduziram uma espécie de peixe que tem no lago Nahuel-Huapi, lá em Bariloche, aqui, e competiu com esse cisne, e os cisnes deixaram de vir aqui, porque aqui antes vinham muito, agora eles vêm bem pouquinhos para cá se alimentar, infelizmente. E aqui, como vocês podem ver, tá a barra de medição do lago, olha só, tá bem baixo o nível do lago, bem baixo mesmo. Não sei se tem a ver com aquecimento global, ou se nevou pouco, foi um ano de seca, um ano típico, não sei. Sei que o lago está bem baixo. Se aqui tem a barra de medição, isso tudo aqui era para ser leito do lago. Também é verão, né? Verão, como o chão é capa basáltica, o lago não tem para onde fluir. O basalto atua como um impermeabilizante. Então o lago só sai por evaporação, e como é verão, faz mais calor, deve evaporar mais e por isso deve baixar o nível. No fim do inverno deve ser a época que o lago ganha mais caudal, mais volume. Feito ao Cerro Mejizo Sur, todos o que vocês veem no horizonte, essas montanhazinhas que vocês veem no horizonte, são vulcões extintos. Todo aqui é um lago vulcânico, tá vendo? Mas são todos vulcões extintos que já se extinguiram, e ontem nós subimos, que tanto tinha as línguas de vulcão, subimos um vulcão que já está extinto. Geralmente quando tem uma erupção vulcânica, primeiro vem a cinza, enche tudo de cinza. Se essa cinza toca a água, vira bentonita, que é o que vocês viram no vídeo do Vale da Lua, um dos primeiros vídeos do canal. Bom, tem a cinza vulcânica, depois da cinza vulcânica vem a erupção em si, que solta as explosões de magma, e por último as línguas de vulcão, que eu me esqueci o nome, já vou colocar aí o nome como que é, o nome científico que eles chamam aqui. E assim, como é a última etapa, é a etapa que é mais vista quando a gente vai subindo o cume do vulcão, até a gente chegar na cima mesmo, que já é o cone extinto. Bom, arrumar as coisas lá no acampamento, nosso acampamento, e vamos seguir viagem. Vocês podem observar, as pedras têm uma coloração branca. Dizem que são sais vulcânicas que se acumulam e dão a coloração típica branca da lagoa, né? Eu creio que também a explicação está na fezes dos passarinhos, dos pássaros em geral, não? As fezes criam dão um aspecto branquecino à rocha vulcânica, que pode dar um nome ao Parque Nacional. Também existe outro boato de que aqui geralmente corre muito vento, e quando o fato de correr vento faz com que criem-se ondas, e as pequenas cristas de ondas brancas, espumas, também pode dar o nome de Lagoa Branca ao lago. Partindo rumo a Zapala, pegar a Ruta Nacional 40 e seguir para o sul.